Muito bem, estamos de volta com todos vocês aqui no nosso curso de atendente de farmácia pela CRP Cursos e Treinamentos. Esse quem vos fala é o professor Cláudio, o titular da disciplina, e esse é o módulo 2 de anatomia. Hoje vamos começar a nossa 9ª aula desse módulo, onde abordaremos o assunto sobre doenças e seus respectivos tratamentos, medicamentosos e tratamentos naturais também. Você pode se perguntar o porquê de tratar desse assunto no módulo de anatomia. Ora, nas aulas anteriores, em todas as aulas nós tratamos de apresentar a parte funcional de cada elemento componente de cada sistema do corpo humano e identificando os seus componentes, e também falamos um pouco das patologias que acometem esses órgãos, né? Então, para poder fechar com uma ideia geral, nós decidimos passar para vocês outras doenças que também afetam também esses órgãos do corpo humano e seus possíveis tratamentos que não foram abordados durante o curso, né, do decorrer do curso. Então nós resolvemos fechar o curso nessa aula número 9, falando das demais doenças e seus possíveis tratamentos, as medicações que os médicos costumam prescrever, porque no nosso curso de atendente de farmácia, nenhum de vocês, alunos, vai estar livre de uma situação onde vocês serão consultados acerca de determinados sintomas, de determinadas doenças, e vocês tendo pelo menos uma noção, vocês podem até orientar, no caso, o cliente ou o usuário lá da sua farmácia, a qual médico procurar, a qual médico recorrer mediante um sintoma que ele venha comentar com você. Porque normalmente as pessoas elas vêm querendo que você você assuma o papel do médico. Normalmente ela não tem condição financeira de arcar com uma consulta médica, então ela vai muitas vezes à farmácia para tentar encontrar uma solução para a patologia a qual ela está sendo acometida. E aí, sabiamente, nós orientamos a cada aluno a não se posicionar como um médico, mas sim ouvir atentamente, né, o que a pessoa relata e, na medida do possível, de acordo com o que você tem aprendido durante o nosso curso, você vai poder orientar a pessoa ao qual médico ela deve procurar, né, mas nunca prescrever nenhuma medicação, até porque essa não será a sua função. Bem? Bom, e o assunto dessa aula, que são doenças e tratamentos, eu posso começar relatando para vocês o seguinte: segundo o dicionário do Aurélio, o Mini Aurélio, ele diz que não existe uma definição clara sobre o que seja doença. Ele traz para a gente o seguinte: a doença como uma falta ou perturbação da saúde. Então, é falta de saúde ou perturbação da mesma. Já o dicionário Oxford, ele define doença como uma alteração biológica do estado de saúde de um ser, né, homem, animal, né, manifestada por um conjunto de sintomas perceptíveis ou não. Além disso, nem sempre o surgimento de uma doença, gente, coincide assim, exatamente com uma manifestação de seus sintomas. Aliás, em alguns casos, o conhecimento da existência da referida doença se dá acidentalmente, na maioria das vezes, e em certas situações até mesmo após a sua morte. Às vezes até após a morte, hoje nem tanto por conta da informação que ficou tão acessível à população, que às vezes dá tempo da pessoa procurar, pesquisar, se interessar por aquilo que ela está passando e ela procurar um médico urgentemente.
Os tratamentos das mais diversas doenças são recursos que aliviam sintomas, né? Eles corrigem alterações orgânicas ou funcionais, eles curam doenças ou oferecem mais qualidade de vida aos pacientes. Quando não curam, mas pelo menos oferecem uma qualidade de vida melhor. Há diferentes tipos, como terapêutico, paliativo ou preventivo, que desses três aqui que eu citei para vocês, eu gosto muito do preventivo, né? É até um ditado que é melhor prevenir do que remediar. Mas todos têm um papel importante, né, na manutenção da saúde física, mental e estética. Bem, vamos à a primeira doença em estudo nessa aula de hoje, o Alzheimer. É uma doença degenerativa, o Alzheimer, né? É uma degenerativa do cérebro, que normalmente ela é muito comum em pessoas de idade, né? Acima lá de 60 anos, né? E por aí vai. Funções cerebrais como, por exemplo, a memória, a linguagem, cálculo, comportamento, todas elas são comprometidas de forma lentamente progressiva, levando o paciente a uma dependência para executar suas atividades de vida diária. É um processo diferente do envelhecimento cerebral, pois ocorrem alterações patológicas no tecido cerebral, como deposição de proteínas anormais e morte celular também. Há uma estatística que aqui no Brasil dizendo que 1 milhão de pessoas sofram de Alzheimer. A doença ela acomete principalmente pessoas, né, eu já falei aqui, né, acima de 60 anos até a faixa dos 90, né, e por aí vai, podendo aparecer antes, também depois dessa faixa de idade. Não há uma regra fixa, não, mas a maior incidência é nessa faixa etária aí. Sintomas do Alzheimer. Os primeiros sinais, né, são perda de memória e um comportamento alterado. Esses são os primeiros sinais. Mas não quer dizer que a pessoa houve um lapso de memória, por exemplo, que a gente deve ficar alerta. Mas aquelas constantes repetições de perda de memória, então, que vai comprometendo o dia a dia da pessoa e que vem interferir, né, no funcionamento das atividades cotidianas dessa pessoa, então ela deve prestar muita atenção, já deve começar a procurar médico. Né? Com o evoluir da doença, as perdas vão ficando cada vez mais progressivas e compromete até memórias autobiográficas do paciente. Ela passa a esquecer o nome de parentes, né, em geral. As alterações comportamentais podem ocorrer desde o início e são muito frequentes no decorrer da doença. O comportamento de pessoas portadoras de Alzheimer, pessoal, tem características assim, tem pessoas que ficam totalmente depressivas, umas já ficam com agitação e agressivas, e umas cometem delírios e alucinações. Fica aqui um adendo, né, que a família tem que estar ter muito conhecimento sobre a família que tem pessoas nessa faixa de idade, 60, 90 anos. Tem que estar preparada, porque se houver, ou se já houver um histórico, né, familiar, né, dos antepassados com Alzheimer, ou se não houver, mas se caso começar a haver incidência, né, através desses sintomas, com algum idoso da família, a gente sempre orienta que a família procure se inteirar, ou estudar, né, adquirir conhecimento sobre como lidar com o idoso portador de Alzheimer na família, certo? O tratamento, nós temos várias medicações, né, para o tratamento do Alzheimer, né?
E alguns estabilizam a doença e isso até diminui a velocidade da perda funcional em cerca de 5 anos ou mais. E aí isso dá como resultado que um tempo com qualidade de vida ao paciente e aos familiares. O Alzheimer, pessoal, não tem cura e essas medicações, desde que bem utilizadas, podem oferecer conforto, alívio e qualidade de vida. Né? Mas até então, ela não vai erradicar essas medicações todas que vocês estão vendo aí, elas não erradicam o Alzheimer. Né? Temos outras também, além dessas da foto aí, como essa primeira aí, a donepezila, né? Tem a rivastigmina, que não está aqui na foto, né? Nós temos a memantina. A memantina, inclusive, é um medicamento que pertence ao grupo dos antagonistas competitivos do receptor de NMDA, ou seja, ajuda a bloquear esses receptores para evitar o acúmulo de ácido glutâmico, que é tóxico para os neurônios, né? Provocando então aquele dano cerebral e levando aos sintomas de Alzheimer. Né? Este medicamento está indicado nos casos moderados e graves da doença, essa memantina. Temos os ansiolíticos, né, como a prazolam, zolpidem. Temos os antidepressivos, como a sertralina, a mirtazapina, desculpe. Tem os antipsicóticos, como a quetiapina, a risperidona. Tem um vasto acervo, né, de medicação para o tratamento do Alzheimer. Apenas uma notinha aqui de rodapé: o FDA, que é um órgão semelhante aqui à Anvisa aqui no Brasil, só que lá nos Estados Unidos, né, um papel semelhante aqui no Brasil pela Anvisa, ele regulamenta a administração de alimentos e medicamentos nos Estados Unidos. Então o FDA ele aprovou o uso do medicamento, um medicamento chamado aducanumab. Eu até anotei aqui, aducanumab. E o que é esse medicamento? Ele é capaz de diminuir os depósitos no cérebro da proteína amiloide, né, causadora da doença, trazendo a evolução da doença. Eles lançaram lá. Então, é mais uma medicação que entra no mercado, que é o aducanumab, e vamos torcer, né, para que um dia a medicina encontre realmente uma solução para erradicar. Vamos passar aqui. Mudando agora do Alzheimer, vamos passar para asma. Nós temos aqui a foto de uma pessoa utilizando uma bombinha, mas vamos então à definição. Seria asma. É uma doença crônica que acomete as vias respiratórias, especialmente os brônquios, né? Que são os canais por onde o ar passa até chegar nos pulmões. Então os brônquios ficam inflamados, inchados e produzem muco, ou seja, secreção extra. Isso pode causar dificuldade para respirar, né? Uma vez inflamado, e aí a pessoa tem que fazer esforço para respirar. Provoca tosse, falta de ar, né? A asma é muito frequente, ela afeta aproximadamente 300 milhões de pessoas em todo o planeta. É um número muito, muito grande, né? Aliás, esse nosso estudo, nós procuramos colocar as enfermidades, as doenças de maior alcance, né, na superfície da Terra. E na vida de algumas pessoas, a asma ela é uma condição de menor impacto. Já para outras, a doença pode interferir nas atividades até diárias, uma vez que a crise, dependendo do grau da crise, a pessoa ela fica muito... Vamos ver os sintomas, fica muito debilitada. Os sintomas são falta de ar, porque uma vez que os brônquios estão inflamados, né, então provoca o quê? A falta de ar ou dificuldade para respirar, sensação de aperto no peito, ou peito pesado, chiado no peito, e isso varia muito durante o dia, né? Podendo, à noite, a tendência é piorar à noite, ou de madrugada, e também com atividades físicas, né?
que as pessoas podem ter? Tosse com catarro, aquela tosse seca, crônica durante a atividade física, e à noite a tosse fica mais forte, ou pode ser que fique mais leve também. Já no sistema respiratório, os sintomas são dificuldade ao respirar, falta de ar durante a noite, infecções respiratórias frequentes, respiração pela boca, porque pelas vias nasais a pessoa já não consegue respirar direito, respiração rápida ou respiração sibilante. Também outros sintomas da asma, né? A ansiedade, irritação na garganta, pressão no peito, o ritmo cardíaco acelerado, né? Realmente a pessoa fica... E aí a pessoa fica irritada com aquela situação, fica incomodada, e ao invés dela procurar se acalmar, e aí a gente, quem tem um familiar, sempre orientar a pessoa a procurar ficar o mais calma possível e entrar logo com a medicação. Às vezes a asma, os sintomas desaparecem sozinhos, e outras vezes fica lá no corpo da pessoa e aparece mediante também. Existe também a questão da variação de temperatura, né? Tem pessoas que têm alergia a baixa temperatura, então pode ser que a asma também atue também nesse quadro aí. Aqui tem a foto da sua direita aí, né, de uma medicação, o Aerolin, mas vamos ver em questão de tratamento o que a gente pode aprender aqui. Nós temos medidas medicamentosas e não medicamentosas. As não medicamentosas são as naturais, né? O ambiente que a pessoa que é portadora de asma, ela tem que ter algumas restrições nesse ambiente. Por exemplo, o ambiente não pode ficar acumulando poeira, ácaros, evitar usar aqueles tapetes com pelos, evitar animais, né, que estejam presentes dentro de casa, pelos de animais, os fumantes, né, quem é portador de asma não pode fumar. E se na família, morando na mesma casa, tiver pessoas fumantes, então aí mesmo que esse que é fumante, que não é portador da asma, ele tem que ter complacência com o seu ente querido e fumar no ambiente externo e nunca perto da pessoa que não tem asma. O tratamento medicamentoso, tem essas fotos desses dois medicamentos aí, mas existem outros medicamentos, aqui a gente só está colocando para ilustrar. Existe medicamento de uso contínuo para reduzir o processo inflamatório crônico tipo da asma. Uso de medicamentos inalatórios, principalmente os broncodilatadores e glicocorticoides, inalatórios e orais. Eles são muito importantes no tratamento da asma. Bom, agora vamos falar de uma doença que é muito conhecida, recente no nosso cotidiano, que é a Covid-19. E aí vamos voltar um pouco lá em 2019 para a gente poder entender como começou, né? É uma doença que ela ataca o sistema respiratório, e aí só você lembrar, né? Bom, quais são os elementos, quais são os componentes do sistema respiratório. Aí você volta naquela aula onde nós orientamos, nós aprendemos quais são os componentes do sistema respiratório. Então, essa doença ela ataca o sistema respiratório. Então, lá em 2019, na China, em Wuhan, foram onde os primeiros pacientes foram afetados, que eles moravam numa pequena cidade. Em poucas semanas, questão de poucas semanas mesmo, vários países, não só as demais cidades da China, mas vários países já tinham um caso confirmado da doença, nomeada Covid-19. E ela é causada por um tipo de coronavírus denominado de SARS-CoV-2. É uma doença que atinge principalmente, já falei, né, que atinge o sistema respiratório,
E assim como o vírus da gripe também, esse agente infeccioso tem um alto potencial de mutação e com isso surgem várias variantes do Covid-19, como por exemplo o Delta, o Ômicron, né, que são os identificados mais recentemente. Ainda falando do Covid-19, já que ele atinge o sistema respiratório, vamos aos sintomas, né, pessoal? Tosse, aquela tosse persistente, febre, coriza, dor de cabeça, dor de garganta, dor no corpo, dores musculares, cansaço, né? Em alguns casos, a paciente desenvolve sintomas gastrointestinais, como vômito e diarreia. Em outros, a perda do olfato e do paladar também. Os sinais mudam de acordo com o organismo de cada pessoa, ou seja, não são todos esses que acontecem simultaneamente para caracterizar que a pessoa está com Covid-19, porque há pessoas que adquirem o vírus do Covid-19, mas, por exemplo, ela não tem dor de cabeça. Às vezes ela não tem dor muscular, mas ela perde olfato, perde paladar. Está me entendendo? Então, não necessariamente tem que haver o conjunto de todos esses sintomas para caracterizar a presença do Covid-19. Ok, pessoal? Tratamento. Tanto para o Covid-19 quanto a gripe, que são parecidos, que por ser causado por vírus, embora o uso de medicamentos antivirais possa ser indicado em alguns casos de gripe, ajudando a interromper o quadro infeccioso, o principal tratamento para a doença, né, tanto para a Covid-19 como para a gripe, é de suporte, ou seja, tratar os sintomas que aparecem até que o organismo elimine o agente viral. Né? Os medicamentos mais utilizados são os antitérmicos para reduzir a febre, os anti-inflamatórios para a inflamação e os analgésicos para reduzir a sensação de dor. Tá? Não coloquei nenhum desses que eu acabei de citar, porque eu dei preferência para aquilo que é mais emergencial no tratamento do Covid-19, que são as vacinas. Essas vacinas não vão curar Covid-19 para quem já é portador do mesmo, mas ela cria, na verdade, ela fortalece os mecanismos de defesa do organismo. Né? Tanto a BioNTech, da Pfizer, a vacina da Johnson & Johnson, o Coronavac, a vacina Oxford, né? O Sputnik 4. Nós temos também a vacina desenvolvida aqui pelo Instituto Brasileiro Fiocruz. Então, são vacinas que a pessoa não precisa desenvolver o sintoma, nós acabamos de estudar, para ser vacinado. Pessoas saudáveis também recomenda-se a vacinação, né, como forma de prevenção. Tudo bem, pessoal? Saindo da Covid-19, vamos entrar também em um outro tipo de doença que até pessoas acham que não consideram doença, mas que é a depressão. Tá, mas e o que é depressão? Bom, a melhor definição que nós conseguimos pesquisar e trazer aqui para vocês, alunos aqui do curso de farmácia, de atendente de farmácia aqui, e que fica assim fácil de você entender, é que a depressão é um distúrbio, né, afetivo que acompanha a humanidade ao longo da sua história. Né? Por exemplo, a presença de tristeza, um dos sintomas é a presença de tristeza, pessimismo, mas depois eu falo mais de sintomas. É imprescindível o acompanhamento médico, porque é uma doença que chega silenciosamente. Quando a pessoa vai ver, a pessoa já está em pleno desenvolvimento da mesma no organismo e não sabe. Né? Então, por isso que o acompanhamento médico para poder diagnosticar e logo o próprio profissional de saúde ele indicar o tratamento adequado. Estatisticamente, né, a depressão ela tem uma prevalência estimada de 19%. Que significa isso? Significa que 1 em cada 5 pessoas no mundo apresentam ou vão apresentar o problema em algum momento da vida. Então, é um caso muito sério, e vamos inclusive ver os sintomas
para que vocês possam ver, os sintomas são tão vastos, são tão grandes os sintomas, que há casos também de morte. Então, às vezes as pessoas pensam que só morre por uma pandemia ou alguma coisa assim, mas a depressão ela mata também. Ela é fatal. Eu vou ver alguns sintomas, vou comentar alguns sintomas com vocês aqui. Tem até 2 quadros de sintomas, 2 slides de sintomas. Humor depressivo ou irritabilidade, ansiedade e angústia, desânimo, cansaço, necessidade de maior esforço para fazer as coisas, a pessoa não tem ânimo para fazer nada, né? Incapacidade da pessoa se sentir alegre, prazer em atividades anteriormente que elas consideravam agradáveis, ela não sente mais prazer naquilo. Desinteresse total, né? Apatia, falta de vontade, indecisão. Muitas pessoas, inclusive, por causa do Covid-19, muitas pessoas que perderam entes queridos para o Covid-19, elas entraram nesse quadro de depressão. Pessoas que perderam emprego, mas a maioria dos casos de depressão nesse período de pandemia foi detectado de pessoas que elas perderam entes queridos, pessoas que elas amavam muito, então ela desenvolveu um quadro de depressão, né? Sentimento de medo, insegurança, desesperança, desespero, desamparo, vazio, pessimismo, ideias frequentes desproporcionais de culpa, baixo autoestima, sensação de falta de sentido na vida, inutilidade, ruína, fracasso. E aí eu vou destacar para vocês o resultado disso, a resultante, o estágio final da depressão aqui, ó, vou destacar aqui para vocês, estou grifando. É triste isso aqui que eu estou grifando para vocês, mas a pessoa tem o desejo de morrer e algumas planejam uma forma de morrer ou tentar o suicídio, principalmente quando está sozinha dentro de casa ou quando está sozinha em um determinado lugar. Ela tem dificuldade de concentração, raciocínio mais lento, esquecimento. Tem mais sintomas aqui, pessoal. Diminuição do desempenho sexual, ou seja, a pessoa perde a libido, né? Perde o aumento do apetite, do peso, a pessoa tem insônia, tem um despertar matinal precoce, geralmente ela acorda 2 horas antes do horário habitual, ou aumenta muito o sono, ela dorme demais, mesmo assim, mesmo dormindo demais, ela fica com sono a maior parte do tempo, mesmo depois que acorda, ela ainda fica com sono. Às vezes as pessoas confundem com uma anemia, aí vai fazer exame de sangue e não dá nada. Às vezes é quadro de depressão. Então, é necessário a pessoa procurar o médico, né? O tratamento é essencialmente medicamentoso. Existe aí, né, mais de 30 antidepressivos disponíveis. Ao contrário de que alguns temem, essas medicações elas não são como drogas, que deixam a pessoa eufórica e provocam vício. Não. A terapia ela é simples e, de modo geral, ela não incapacita ou entorpece o paciente, né? Alguns pacientes precisam de tratamento de manutenção ou preventivo, que pode levar anos, e às vezes para a manutenção da vida ela tem que ficar a vida inteira fazendo tratamento para evitar o aparecimento de novos episódios. A psicoterapia ajuda em muito o paciente, mas não previne novos episódios, né? Nem cura a depressão. Essa técnica ela auxilia na reestruturação psicológica do indivíduo, além de aumentar sua compreensão sobre o processo de depressão e na resolução de conflitos, né? O que diminui o impacto provocado pelo estresse. Novamente, aqui eu quero reforçar que somente médicos, cirurgiões, dentistas, profissionais de saúde devidamente habilitados, eles podem diagnosticar doenças, indicar tratamentos e receitar remédios. Essa é a razão pela qual, se tratando de depressão, nós optamos por não exibir as medicações mais receitadas pelos efeitos profissionais como cautela que necessário. Então nós preferimos não deixar aqui, até porque existe mais de 30 antidepressivos e não caberiam todos aqui. E também não quer dizer que um depressivo indicado para uma pessoa é o mesmo indicado para outra, porque o quadro de depressão
vocês viram aquela quantidade de sintomas, né? Vai variar muito de pessoa para pessoa, então somente o médico, depois de uma anamnese ali, ele vai poder prescrever qual a medicação mais indicada para aquele caso. Certo, pessoal? Tudo bem? Então vamos lá. Após um pequeno breve estudo sobre a depressão, vou entrar também em um outro caso, um outro tipo de doença que também acomete muita gente, muitos seres humanos, e que é a diabetes, e ela ataca o aparelho, o sistema circulatório, né? Mais precisamente o sangue, né? Então, o que a gente pode aproveitar aqui, né, nesse nosso estudo breve? Bom, no Brasil, segundo a Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia, que no Brasil em 2021, 12 milhões de pessoas estavam convivendo com diabetes, né, segundo essa instituição. No entanto, diferentes tipos da doença com sintomas, tratamentos e cuidados próprios. Então, normalmente a diabetes ela foi dividida em dois tipos, né? A diabetes tipo 2 e a diabetes tipo 1. E, segundo a Sociedade Brasileira de Diabetes, a grande maioria dos portadores de diabetes, de 90%, tem o tipo 2. Nós vamos conhecer melhor esse tipo 2 mais à frente um pouco. Esse tipo 2 exige, além de medicações específicas, mudanças inclusive nos hábitos de vida, né? O uso da insulina é mais prevalente nos pacientes com tipo 1, que a gente vai estudar também mais à frente um pouco, que representa entre de 5 a 10% dos diagnosticados de acordo com a Sociedade Brasileira de Diabetes. Para essas pessoas, a descoberta desse hormônio há 100 anos atrás foi revolucionária na época, e até hoje, né? E permitiu a sobrevivência diante de uma doença que até então ela era fatal. Bem, vamos ver os sintomas da diabetes do tipo 1. Depois a gente vê os sintomas da diabetes tipo 2. No tipo 1, o pâncreas está com dificuldade de produzir insulina. Então, há maior circulação de quê? Já que ele não está produzindo insulina, então o sangue vai ficar em grande quantidade na corrente sanguínea, gerando o que nós chamamos de hiperglicemia, né? Uma elevada taxa de açúcar no sangue, porque o pâncreas parou de produzir a insulina. Quando o açúcar é filtrado, né, e mandado para fora do corpo, o volume, né, da urina aumenta devido à osmose, que puxa mais água para dissolver tanto açúcar, e a pessoa tem mais vontade de fazer xixi. Um outro sintoma da diabetes do tipo 1 é o aumento do apetite. Como a glicose que ela é ingerida não está sendo aproveitada, né, pelo organismo, o paciente permanece com fome apesar de ter se alimentado. Ela come, mas essa glicose ela não entra na célula para poder virar energia. Então não virou energia, a pessoa não se sente saciada. Então ela quer comer mais e mais e mais. E aí o perigo de entrar no quadro de obesidade, né? Agora entramos no tipo 2, que segundo a 90%, né, dos portadores de diabetes são portadores desse tipo aí. Tem os mesmos sintomas do tipo 1, né? O tipo 2 pode ter também. A hiperglicemia ela está presente também nesse grupo. Mas o perfil do paciente é diferente, tá, pessoal? Ocorre mais em adultos e idosos. São pessoas com conjunto de fator de risco chamado de síndrome metabólica, né? E quais sintomas esses do tipo 2? Alteração do perfil do colesterol. Então vai detectar lá no exame de sangue alteração do colesterol, risco
de hipertensão, aumento na circunferência abdominal e níveis alterados de glicemia. Feito. O tratamento do tipo 1. O tipo 1, o tratamento é com insulina, né? Vocês estão vendo aí imagens de pessoas fazendo a aplicação da insulina ali com a seringa. Não, qualquer pessoa pode fazer isso, ela sendo orientada pelo médico, ela mesmo pode fazer em casa. É um injetável subcutâneo, então o médico vai orientar qual a distância, né, em relação ao umbigo a pessoa pode fazer essa aplicação, e aí a pessoa consegue sobreviver, ela vai vivendo a vida e utilizando aí a insulina, né? Estão vendo aí os 3 quadros, né, lá em cima a medicação em si, propriamente dita, e embaixo nós temos tanto uma mulher quanto um homem fazendo a aplicação. Para quê? A insulina ela vai imitar o funcionamento do pâncreas, né? E as versões do hormônio disponíveis atualmente no mercado oferecem ações rápidas, ultra rápidas, intermediárias, lentas e ultra lentas. Aí, novamente, eu insisto aqui, somente o médico vai poder prescrever isso aí. Diabético do tipo 1 também pode associar o tratamento com outras medicações, como os hipoglicemiantes, que vão reduzir a glicemia, mas apenas se apresentaram resistência insulínica como os do tipo 2. Aí o médico vai orientar a pessoa a adicionar também ao tratamento os hipoglicemiantes. Nos testes de glicemia, inclusive, né, que é esse aparelho aqui que eu não comentei lá no começo. Cadê? Aqui. Aparelhinho digital aqui, onde colhe uma amostra de sangue do dedo da pessoa para poder fazer o teste de glicemia. Então, esse teste aí, ele dá níveis de referência, né, em jejum. Nós temos aqui como referência, quando naquele aparelho lá aparece, por exemplo, um valor menor do que 100 miligramas por decilitro, a pessoa está em jejum, um adulto, então é normal. Tá? Então não é caracterizado um quadro de diabetes. Agora, se houver, né, um registro acima de 100 até 125 miligramas por decilitro, então nós temos aí um quadro alterado ou possível pré-diabetes. E o resultado acima de 126, ou seja, de 126 em diante, acima desse valor, nós temos um quadro potencial de diabetes. Ficou faltando falar do tratamento do diabetes do tipo 2. Bom, há várias classes de medicamentos que podem ser usados no diabético tipo 2, mas o objetivo é o mesmo, reduzir a quantidade de açúcar em circulação no sangue. Muito bem. Esses hipoglicemiantes podem ser administrados por via oral ou subcutânea. No caso já específico de crianças e adolescentes com diagnóstico do tipo 2, do diabetes tipo 2, algumas medicações são liberadas, como a metformina, que é uma das mais antigas no tratamento de diabetes, e tem outras também, mas, novamente, fica aqui, né, a notinha de rodapé. Somente o médico, após exames, ele vai prescrever qual, no caso do tratamento tipo 2, qual o hipoglicemiante mais indicado para aquele paciente. Bem, vamos falar da gripe agora. A gripe, ela, apesar de já circular em nossa sociedade, não é, há muito tempo, né,
Inclusive, gripe é uma coisa e resfriado é outra. Né? Por exemplo, nós temos vacinas, né, para a gripe, mas não temos vacina para resfriado. Já começa uma diferença aí do tratamento. Até a diferença no tratamento é diferente. A gripe, que também é causada por um vírus, né? No caso aqui, o vírus da influenza, né? Lá do Covid é o SARS-CoV-2. Aqui é o influenza, né? E o influenza também, ele tem variantes. E ele pode ser bastante perigoso e até mesmo mortal, né? Principalmente para crianças menores de 2 anos e idosos, doentes crônicos e obesos. Então, a gente fala, mas falar de gripe, mas a gripe ela pode ser fatal, tá, pessoal? A gripe é uma infecção causada pelo vírus da influenza, mais conhecido como gripe, né? Trata-se de um quadro agudo do sistema respiratório, então ataca o sistema respiratório também, como o Covid-19, com altas taxas de transmissão e também é responsável por muitas hospitalizações, especialmente dos grupos de alto risco. Existem quatro tipos diferentes do vírus da gripe. O grupo A, B, C e D. O grupo A são os mais conhecidos, né, da população. O H1N1, o H2N2 e o H3N2. Já no grupo V, temos o vírus Victoria e o vírus Puckett, ou Puckett, depende de como você queira pronunciar aí. E temos também o grupo C e D, que não ser um caso assim, casos mais não muito comuns, mas não trouxemos aqui para o nosso estudo. Alguns tipos são mais leves do que outros, e outros ainda podem ser subdivididos em outros grupos também. Bom, sintomas. Nós devemos ficar atentos, pessoal, aos sintomas, já que a doença ela costuma ter melhoras depois de 5 dias, a partir do início dos sintomas. Então a gripe ela dura aí, nos casos normais, 5 dias. Às vezes menos. Vai depender muito do organismo da pessoa que foi acometida, né, pelo vírus. Mas também é comum que eles se estendam por mais de uma semana. Então pode ser que dure menos, mas há casos, né, não muito comuns, mas que duram até mais de uma semana. E o restabelecimento, né, às vezes demora várias semanas, até mais de um mês, né, para a pessoa se restabelecer de forma completa, dependendo do grau de intensidade da gripe que a pessoa foi acometida, né? Porque a pessoa fica fraca, né? Então até a pessoa se restabelecer. Bom, sintomas da gripe: febre, dor de garganta. Você vê que é muito semelhante ao Covid-19, né? O Covid-19 também nós temos esses sintomas aí: tosse, dor no corpo, dor de cabeça e por aí vai. Tratamento. Para pessoas saudáveis, pegou lá uma gripe leve, elas superam uma gripe sem grandes intervenções. Mas, se for um tratamento medicamentoso, né, o médico verificou que foi um quadro a pessoa é um quadro leve, a pessoa tem um organismo bem resistente. Mesmo assim, ela conseguiu pegar a gripe. Então, os médicos prescrevem normalmente antitérmicos, analgésicos, hidratação e repouso, tomar bastante líquido e repousar. Que são, o tratamento que é o suficiente para o organismo se restabelecer dentro daquele prazo que nós comentamos no slide anterior. Certo? Bom, em algumas situações, medicamentos antivirais são administrados para combater especificamente os vírus e apenas o médico que pode indicá-los.
Aqui eu tenho o exemplo também da dipirona monohidratada e o paracetamol aqui. Mas existem outros também, antitérmicos e analgésicos. Não caberia todos aqui, que são muitos. Vamos falar agora do HIV, também a doença muito conhecida, né? Quer dizer, o vírus HIV, nós estamos falando aqui do vírus, né? Mas a doença resultante do HIV é a AIDS, né? É a síndrome da imunodeficiência adquirida por causa desse vírus aí, HIV. Eu optei falar do vírus porque, ao contrário lá da gripe, eu destaquei o vírus porque é com ele que tudo se começa. Então, eu me dediquei aqui a comentar sobre o vírus, né? Porque até hoje nós não temos ainda um tratamento que venha erradicar o vírus HIV. Então, eu preferi dar uma atenção maior a ele. Bom, vamos lá. É uma sigla inglesa, né, do vírus da imunodeficiência humana, causador da doença chamado AIDS, e ataca o sistema imunológico responsável por defender o organismo de doenças. E nesse sistema imunológico, no mecanismo de defesa, as células mais atingidas são os linfócitos, né? E aí você pergunta, esse tipo de linfócito aí, o TCD4+, mas o que são linfócitos, né? Só para recordar, são um tipo de célula de defesa do organismo, também conhecidas como glóbulos brancos. Então, pensou em linfócitos, já sabe, só você pensar em glóbulos brancos que vocês vão logo guardar, né? Eles são produzidos em maior quantidade quando existe uma infecção, sendo por isso um bom indicador de estado de saúde do paciente. Normalmente, o número de linfócitos pode ser avaliado através do exame de sangue, né? Sendo que quando estão aumentados, geralmente é sinal de uma infecção e por isso é recomendado consultar um clínico geral para diagnosticar o problema e iniciar o tratamento adequado. O HIV, ele altera o DNA dessa célula aí, dos linfócitos, né, dos glóbulos brancos, que são responsáveis pela defesa do organismo. Alterou o DNA dessa célula, imediatamente ele começa a fazer cópias de si mesmo. Depois de se multiplicar, ele rompe os linfócitos em busca de outros para continuar a infecção. Terrível. Ter o HIV não é a mesma coisa que ter AIDS. Há muitos soropositivos que vivem anos sem apresentar sintomas e sem desenvolver a doença, inclusive. Mas não é porque eles não desenvolvem a doença no corpo deles que eles não vão transmitir. Eles podem transmitir também, sim, o vírus a outras pessoas, né? Pelas relações sexuais desprotegidas, pelo compartilhamento de seringas contaminadas ou até casos de mãe para filho durante a gravidez e a amamentação, quando não toma as devidas medidas de prevenção. Sintomas do HIV. Em algumas pessoas, os primeiros sinais e sintomas eles surgem algumas semanas após a infecção pelo vírus e são semelhantes aos da gripe, né? É isso aí que está. Eles são semelhantes, os sintomas são semelhantes aos da gripe, então a pessoa vai ter aqueles sintomas que nós vimos anteriormente lá quando estávamos estudando sobre a gripe. Então vai achar, tomar uma gripezinha, vou tomar aqui um antitérmico e pronto. Não. Por isso que o médico é importante, os exames são importantes, pessoal. Inicialmente, esses sintomas eles podem desaparecer espontaneamente. Aí a pessoa vai dar mais crédito ainda que ela só está gripada. No entanto, mesmo que os sintomas tenham desaparecido, não significa que o vírus tenha sido eliminado.
já que é comum que fique adormecido no organismo durante vários anos. E aí, vamos fixar aqui agora os primeiros sintomas. Dor de cabeça, e a pessoa quando está gripada tem também. Febre baixa, cansaço excessivo, garganta inflamada, dor nas articulações, aftas ou feridas na boca constantes, suores noturnos, diarreia, né? E após cerca de 10 anos, ainda falando dos sintomas do HIV, após cerca de 10 anos sem provocar qualquer tipo de sintoma, o HIV pode provocar uma síndrome conhecida como AIDS, que é caracterizada por um grande enfraquecimento do sistema imune. Quando isso acontece, volta a surgir os sintomas que aqueles primeiros que nós vimos no quadro anterior, além de febre alta constante, suores noturnos frequentes, manchas vermelhas na pele, chamada de sarcoma de Kaposi, dificuldade para respirar, tosse persistente, manchas brancas na língua e boca, feridas na região genital, perda de peso, problemas de memória e por aí vai. Vamos falar agora do tratamento. O tratamento da AIDS, ele é feito com um coquetel de medicamentos que são fornecidos gratuitamente pelo governo, que pode incluir o seguinte. Então, nesse coquetel, nós vamos encontrar a seguinte medicação: etravirina, tipranavir, tenofovir, lamivudina, efavirenz, e além de outros que podem ser combinados de acordo com um protocolo do Ministério de Saúde, né? Vamos falar de mais uma doença, a sinusite. Vocês estão vendo aqui a imagem direita, um mapa do seio da face de um ser humano, com as divisões, né? E é a região do corpo humano que a sinusite ataca. É uma inflamação dos seios nasais. Todos os seios aqui ficam inflamados, ó. O seio frontal, está indicado aqui, seio etimoidal, seio esfenoidal, seio maxilar. Inflamação de todos esses seios aqui. Está indicando somente de um lado, pessoal, mas pode ser do outro lado também, tá? Todos esse elemento aqui, que vocês estão vendo essa descrição do lado direito, também temos do lado esquerdo também. Fique bem claro, porque não deu para escrever tudo aqui, porque senão ia ficar uma poluição visual muito grande. Então, os seios nasais, eles são... O que são os seios nasais? São pequenas cavidades que ficam no crânio, em redor do nariz e dos olhos. Essa é a região que a sinusite ataca, é a região do corpo humano que a sinusite ataca. Ela gera sintomas como dor de cabeça, corrimento nasal e a sensação de peso no rosto, especialmente na testa e nas maçãs do rosto. Geralmente, a sinusite ela é provocada pelo vírus influenza, ou o vírus da gripe, e por isso é muito comum durante crises de gripe, mas também pode surgir devido ao desenvolvimento de bactérias nas secreções nasais. Não é só pelo influenza. Essas bactérias, essas secreções nasais, elas podem ficar presas no interior dos seios nasais e aí acontece após algumas... Isso é decorrente após algumas alergias que a pessoa tem. Quais são os sintomas da sinusite? Dor no rosto, é uma sensação de peso ou pressão no rosto, né? Dor de cabeça constante, inclusive esse peso no rosto, na cabeça, principalmente quando a pessoa vai abaixar. Quando ela abaixa, aí que ela sente mais ainda. Congestão nasal, febre acima de 38, mau hálito, secreção nasal amarela ou esverdeada, tosse que piora durante a noite e perda do olfato.
tratamento. Normalmente, o tratamento medicamentoso são sprays nasais para ajudar a aliviar a sensação de nariz entupido, remédios antigripais, aliviar a sensação de pressão no rosto, a dor de cabeça, né? E os antibióticos orais. Aí embaixo nós temos aí algumas medicações que normalmente são indicadas para o tratamento da sinusite. Mas, como sempre, a gente chega no final da aula com um exercício para poder fixar. E aí eu quero fazer alguns esclarecimentos para vocês. Como, por exemplo, essa primeira pergunta aí: quais são os primeiros sinais dos sintomas de Alzheimer? Eu não estou pedindo todos os sintomas de Alzheimer, tá, pessoal? São os primeiros sinais. Então você volta lá no estudo e responde aí para a gente. No tratamento medicamentoso da asma, quais são os tipos de medicações que são normalmente prescritas pelos médicos? Pessoal, por isso que eu gosto sempre de comentar essas questões de exercício. Eu não quero que você diga quais são as marcas dos remédios prescritos pelos médicos. Eu estou dizendo os tipos, vou digitar aqui, olha só, os tipos de medicações. Então você volta lá na seção de asma e vê os tipos. Não estou pedindo marca de medicação, certo? Então toda a questão aqui desse exercício que eu estiver pedindo os tipos, eu não estou pedindo a marca, perfeito? Aqui na terceira já é o contrário, estou pedindo 3 vacinas, marcas, aqui já é marcas, tá? 3 vacinas usadas para o enfrentamento da Covid-19. E também preciso que você cite um órgão, apenas um. A Covid-19 afeta mais de um. Eu só quero que você cite um órgão do corpo humano que fica muito debilitado com essa doença, né? Ele acha que é o que mais fica debilitado é ele. Fica fácil responder, né? A quarta é parecida com a segunda questão. Eu, novamente falando o tipo de medicação e não a marca que os médicos costumam prescrever para as pessoas saudáveis que foram acometidas por uma gripe, né? A quinta: cite 4 sintomas da depressão. Nós vimos mais de 10 na nossa aula de hoje. A sexta: no tratamento do diabetes tipo 2, qual tipo de medicação? Alô, pessoal, alerta aí nessa questão, tipo de medicação e não a marca. Eu não estou pedindo marca de remédio. Tipo de medicação que normalmente os médicos prescrevem aos pacientes do diabetes tipo 2. A sétima e penúltima questão: apenas citar 7 sintomas do HIV e quais são as medicações que estão presentes nos coquetéis fornecidos gratuitamente pelo SUS. Aqui sim, você pode citar aquelas marcas daquelas medicações que estão presentes no coquetel que o SUS fornece gratuitamente para os portadores do HIV. E a última, para o tratamento da sinusite, quais são os tipos de medicações, novamente não quero a marca, indicados pelos médicos e em que região do corpo humano essa doença se manifesta, sinusite. Ok? E em caso de dúvidas, fica aqui o nosso e-mail, profclaudiobon@gmail.com. Envie sua dúvida para lá, que nós vamos esclarecer na medida do possível. Na próxima aula vamos fazer uma pequena avaliação teórica, eu creio que todos vão se dar bem. E quero agradecer aqui a participação de todos que chegaram até aqui. E nós finalizamos esse módulo de anatomia e espero que vocês tenham aproveitado bastante. Okay? Temos aqui a nossa referência e um forte abraço a todos e até lá!